Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Eu já uso essa frase tem algum tempo e hoje eu quero falar com vocês sobre a procrastinação. Tem muita gente que procrastina pelo excesso de tarefas, porque acha que não vai dar conta, porque não conseguem de fato colocar em resolução aquilo que precisa. E muitas pessoas acabam perdendo seus empregos, muitas vezes perdendo relacionamentos interpessoais pelo excesso de procrastinação. E claro que isso pode acontecer devido a diversos fatores, até mesmo por uma ansiedade generalizada muito grave. Mas aqui a gente vai falar especificamente da procrastinação. E eu entendo também que cada vez mais, a cada ano que passa, essa demanda tem aumentado. As críticas das pessoas têm aumentado, justamente porque é algo que faz mal não somente para o indivíduo, mas também a todos que estão ao seu redor. E se você ainda não me conhece, me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica, mentora de psicóloga e CEO da Clínica Entre Mentes, e já segue esse perfil aqui, ó. Se inscreve rapidinho, não custa nada e vai me ajudar a entregar esse conteúdo para outras pessoas que precisam desse vídeo, que precisam de um direcionamento. Então, vem comigo pro vídeo. A procrastinação é um dos hábitos mais difíceis de ser quebrado. Isso porque envolve uma quantidade significativa de emoções negativas, ou seja, falta de motivação, medo do fracasso, tristeza profunda, excesso de perfeccionismo, crenças limitantes acerca de algumas demandas específicas, sentimento de insuficiência ou mesmo de rejeição, pensamento de que não é capaz de realizar aquela tarefa com a aptidão necessária, ou simplesmente falta de gerenciamento do seu próprio tempo. Superar a procrastinação geralmente envolve entender as causas subjacentes e, através disso, conseguir desenvolver estratégias que podem te ajudar a sair dessa zona de conforto, até porque o nosso cérebro odeia gastar energia. Quanto mais tempo ocioso, melhor. Então, tudo aquilo que a gente não precisa pensar, que a gente pode ficar no comodismo, é bom para o nosso cérebro. Porque quando a gente tende a fazer uma atividade que exige um pouco mais de nós, que exige maior concentração, que exige que a gente saia da nossa zona de conforto, faz com que a gente tenha uma grande queima de energia. E as pessoas tendem a não querer utilizar essa energia. Ou seja, é muito mais fácil ficar na frente da televisão do que ir para academia. É muito mais fácil você ficar no celular do que propriamente ir ler um livro. É muito mais fácil você assistir um vídeo de 30 segundos, um Reels ou alguma coisa nesse sentido, do que você parar para estudar alguma coisa que realmente precisa. Então, muitas vezes a gente tende a colocar uma tarefa que seja mais fácil acima de uma outra tarefa. Só que, num curto espaço de tempo, isso pode até ser positivo. Eu aprendi algo novo de forma rápida, mas a longo prazo isso está limitando o seu conhecimento. Então, a gente já tem alguns estudos que falam sobre estudar perto de ambientes que tenham, por exemplo, algum tipo de tecnologia. Isso pode sim vir a deixar a pessoa um pouco mais burra, essa seria a palavra. Então a gente precisa também se policiar e saber até aonde a gente está sendo prejudicado devido às nossas escolhas e pela falta de vontade de fazer o mínimo. E aí tem uma outra coisa que eu sempre presto atenção. Quanto menos a pessoa faz, menos ela quer fazer. Existem pessoas que acordam 5 horas da manhã, vão dormir 11 horas da noite, têm o dia inteiro agitado, vão para academia, vão trabalhar, vão sair com os amigos, vão fazer várias coisas e acabam se sentindo extremamente motivados. E tem aquelas pessoas que acordam tarde, dormem cedo, se deixar, dormem no meio do dia e estão sempre derrotados, sempre cansados. Parece que passou um caminhãozinho ali em cima deles. Isso acontece porque a gente precisa treinar o nosso cérebro para ter uma rotina, para ter bons hábitos. A gente precisa treinar o nosso cérebro para fazer aquilo que normalmente a gente não faria. Só que esse treino exige muito das pessoas e a maior parte delas não estão dispostas a fazer com que isso aconteça. Então nós mesmos estamos criando grandes procrastinadores por não querer fazer aquilo que precisa ser feito. É muito mais fácil julgar um amiguinho que faz tudo dizendo que ele está vendendo uma ideia de que a gente é super-herói, do que querer fazer o mínimo, do que querer fazer o básico. Parece que hoje em dia está todo mundo meio acelerado. Ninguém quer parar para pensar e começar a fazer algo. Então preferem não fazer nada, se justificar, utilizar o vitimismo. Isso aqui também não é uma crítica dizendo que é certo ou errado procrastinar, para mim é indiferente. Eu acredito que cada pessoa sabe da sua própria evolução e cada pessoa sabe onde quer chegar. Tem muitas pessoas que procrastinam porque realmente têm crenças, coisas que precisam ser trabalhadas dentro delas, essa questão da crença, da rejeição, da insuficiência, do perfeccionismo, e tá tudo bem.
A pessoa pode buscar ajuda para mudar todos esses pensamentos disfuncionais que acometem ela, mas tem muitas pessoas que não estão nem fingindo que querem essa melhoria. Então, a gente tem aí as pessoas que buscam evolução, mas a gente também tem várias outras pessoas que ficam se lamentando, mas também não fazem por merecer. E o que funciona de uma forma mais assertiva para que a gente consiga, então, começar esses hábitos, fazer eles serem mais funcionais, fazer a gente ter uma rotina melhor? Eu acredito que o primeiro passo é você ter uma boa noite de sono, porque se você não dormir bem, você vai acordar cansado. Automaticamente, teu nível de cortisol vai estar extremamente alto, porque você não dormiu bem. Então, você vai estar estressado. E quando você está estressado, você não tem muita maturidade para fazer as coisas que você precisa fazer. Então, priorize a noite anterior. O teu dia ele começa antes de você ir dormir. Então, quando você tá ali fazendo a tua higiene do sono, preparando a tua cama, preparando as luzes, o som, o ambiente, desligando o celular, televisão, quando você está de fato imerso na tua higiene do sono, a probabilidade de você ter um sono muito melhor é alta. Então, você vai ter um sono de maior qualidade, vai acordar se sentindo mais descansado e assim começa o seu dia. O que eu acho legal você fazer logo quando acorda? Um direcionamento das suas demandas. Já no café da manhã, senta e organiza tudo o que você quer fazer. A atividade física, agenda de reuniões, clientes, trabalho, compromissos de lazer, hobbies. O que você tiver para fazer hoje, coloque ali. Não é porque você trabalha, sei lá, horário comercial das 8 às 6 da tarde que você não tem tempo para fazer mais nada. Inclusive, muitas pessoas falam para mim, mas eu trabalho o dia inteiro. Tá, mas das 6 às 10 você tem tempo de fazer uma atividade, você tem tempo de fazer uma leitura, você tem tempo de estudar, você tem tempo de fazer N coisas. O problema é que você não tá querendo. Então, assim, chega em casa, faz o que você precisa fazer. Se você tiver que limpar a casa, coloque por ordem de prioridade. Será que tem que limpar a casa todos os dias? Não dá para manter a louça ali organizadinha e limpar a casa 2 vezes por semana? Tem muitas pessoas que acabam criando problemas, criando atividades que não são importantes e deixando de lado aquilo que realmente vai trazer um desenvolvimento pessoal e profissional para ela. É claro que parar para estudar uma segunda língua, por exemplo, é muito mais importante do que você ficar lavando roupa. Claro, você precisa lavar roupa, mas também dá para subdividir essas tarefas. Então tá, se lavar roupa é tão importante quanto estudar, então você deixa a roupa batendo dentro da máquina e vai estudar. Mas não fique no celular esperando a roupa bater sem fazer nada, porque você tem que esperar a roupa acabar de bater. Entende o que eu tô falando? A gente precisa saber otimizar o nosso tempo e colocar por grau de importância. E não somente pelo nível de importância, mas também as tarefas que podem ser deixadas de lado. Por exemplo, eu não consegui lavar roupa hoje, mas eu posso lavar amanhã. Isso não é uma prioridade, porque não vai fazer falta. Eu tenho uma segunda blusinha que eu consigo utilizar, ou eu uso a mesma calça jeans de hoje e amanhã, eu vou dando um jeitinho. Agora, uma reunião importante eu não posso deixar para o dia de amanhã. Porém, quando você não tem noção do que é importante e do que não é importante, você confunde a tua agenda, se perde nos prazos, se perde nas coisas, começa a se sentir angustiado, tem um pico de cortisol, aumentando sua ansiedade, aumentando o teu estresse, começa a deixar de lado as atividades porque acha que não é capaz de resolver aquelas atividades e, consequentemente, começa a procrastinar. Mas eu tenho uma teoria que toda procrastinação só está fazendo com que você adie seu sofrimento. É melhor você sofrer agora e lidar com aquilo que você tem como uma preocupação do que você adiar por 4 dias, 5 dias, um mês, aquele problema que você sabe que vai ter que ser resolvido lá na frente. Então você vai ficar durante um determinado tempo sofrendo por algo que você não quis resolver agora, porque você achou que não era capaz e no final das contas você sabia que você era capaz. Entende o que eu tô falando? Eu vou dar um exemplo bem simples. A pessoa que tá na escola ou na faculdade, por exemplo, recebe um trabalho da professora para fazer. E a professora dá 3 semanas para resolução daquele trabalho. Você tem 3 semanas para fazer. Você pode fazer no primeiro dia, no segundo dia, você pode fazer um pouco por dia, mas você prefere deixar lá pro último dia, faltando 30 minutos para entregar. Aí você faz de qualquer jeito, começa a ficar frustrado, ansioso. Às vezes a nota é boa por sorte, às vezes a nota vem muito ruim, mas você entregou de qualquer jeito, sem aprender, sem absorver, porque você só adiou aquele problema que você sabia que podia ter sido resolvido 3 semanas atrás. Então aqui foi um exemplo simples de coisas que acontecem, mas isso também pode ser no trabalho, isso pode ser com as demandas da casa. Aquela lâmpada que está queimada já tem uns 5 meses e você ainda não trocou pelo simples fato de não querer
ter esse gasto de energia e lá fazer o mínimo só vai fazer com que crie discussões dentro de casa, sejam criadas novas circunstâncias para brigas dentro de casa e também fazendo com que você se sinta uma pessoa com menos vontade de fazer as coisas. É triste, mas eu vejo que pessoas que procrastinam tendem a ser muito infelizes. É como se elas não conseguissem perceber aquele sentimento de felicidade, de vitória, de tarefa concluída. Então essas pessoas elas tendem a se sentir mais frustradas, porque elas olham o outro, elas só sabem julgar, criticar, reclamar, falar mal da outra pessoa que está fazendo aquilo que ela sabe que ela poderia estar fazendo, mas que ela não está querendo fazer. Então eu penso que mais do que tudo, perceber a procrastinação é você olhar para dentro das suas demandas, para sua vida, para as questões que são importantes para você e reavaliar suas metas, seus objetivos e suas prioridades. Todas as vezes que você passa por um obstáculo, você está 1% mais perto do seu sucesso, do seu objetivo final. Então, pare de sofrer por algo que eu sei que você é capaz de resolver. E, obviamente, se você estiver na sua exaustão mental, achando que realmente não consegue, não dá conta, que não é capaz, procure uma ajuda profissional. Eu tenho aqui na clínica uma equipe de psicólogas extremamente engajadas, humanizadas, que vão poder te acolher, te ajudar, te instruir, te dar as ferramentas necessárias para que você consiga, de uma vez por todas, mudar essa mentalidade, mudar essas crenças disfuncionais que estão prejudicando você e que podem trazer muitos prejuízos futuros ao longo da sua vida. Se você ficou com alguma dúvida, só deixa aqui nos comentários. Todas as descrições estão aqui abaixo. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.